Bom domingo, Ibabe, que os nossos lábios se encham de gratidão, de alegria e de louvor ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, participar das nossas programações. É uma alegria estarmos aqui para mais uma vez juntos, de forma remota, através da internet e neste canal do YouTube, cultuarmos ao Senhor, trazermos ao Senhor o culto de adoração e de louvor ao seu nome. Espero que você esteja bem,
sua família esteja bem, gozando de paz, de saúde, que a graça de Deus esteja sendo derramada abundantemente sobre a sua vida. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Vamos dar início ao nosso culto deste domingo, dia do Senhor. Vamos mais uma vez, neste dia maravilhoso que o Senhor concedeu para nós, estarmos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Convido você para estar orando comigo nesse momento. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, aqui, ó Deus, unidos e reunidos, mesmo que de forma remota, através da internet, neste canal da nossa igreja, Senhor, para estarmos prestando a Ti culto de louvor e de adoração. Abençoa aqueles que estão participando, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão acessando esse canal neste momento, que a Tua graça seja derramada de uma forma abundante na vida dessas pessoas, que elas possam, ó Deus, sentir a Tua presença e que, ó Deus, nessa noite possam estar cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Fica conosco, nos ajuda, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, depois desta oração, nós vamos para a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 74, Salmo de número 74. Nós vamos colocar aí na tela para que você possa estar acompanhando este Salmo e ouvindo este Salmo, e com certeza este Salmo vai falar ao seu coração, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra no nosso coração. Que você esteja sendo abençoado pela leitura da palavra de Deus, e logo após a leitura da palavra do Senhor, vamos passar alguns instantes de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, logo após a leitura da palavra, momento de louvor e de adoração para estarmos cantando e exaltando o nome do Senhor. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados, contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profetas, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu o formaste. Lembra-te disto, que
que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Cantemos com alegria. A ti, Senhor, todo louvor e toda honra. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará.
Teu reino é reino eterno, Senhor. Jesus, ó Cristo, teu reino infindável é. Aleluia, aleluia. Só em Cristo posso confiar. És minha força, luz, canção, lugar seguro. Nele achei rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas promessas. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Meus pecados quando sentir, por sua morte eu vivo. Por sua morte trouxe vida. Seu corpo pede, ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou. De Deus sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Bem, queridos, estamos de volta depois da leitura da palavra do Senhor, também depois desse momento de louvor e de adoração tão maravilhoso que passamos na presença do Senhor. Chegou o momento importante do nosso culto, que é o momento de proclamação da palavra do Senhor, o momento em que nós vamos meditar na palavra do Senhor, o momento em que Ele vai falar
aos nossos corações através da sua palavra. Hoje nós estaremos trazendo como convidado nesta noite para trazer a palavra para os nossos corações, nesse momento de reflexão da palavra do Senhor, a nossa querida irmã Andresa Alves, esposa do pastor Célio Roberto, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração. Ela não é pregadora, mas foi convidada para trazer uma palavra e nós estaremos aqui ouvindo esta palavra que a nossa irmã Andresa trouxe da parte de Deus, das Escrituras Sagradas para o nosso coração. Então vamos ouvir nossa querida irmã Andresa trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Boa noite, saudos amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Recebi o convite hoje muito especial para trazer a meditação na palavra do nosso Deus. Para mim é uma honra muito grande e vamos compartilhar, o que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Se encontra em Gênesis capítulo 18, o verso do 1 ao 3 e depois do 9 ao 14, que diz: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho merecer em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos da promessa que Deus fez a Abraão. Disse que dele faria uma grande nação. Por isso que nós temos pela fé o nosso pai Abraão. E quando o Senhor falou com Abraão, ele ainda se chamava Abrão. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, que o Senhor mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. E ele, sem cogitar, ele obedeceu à voz do Senhor. E consigo levou a sua esposa, seu sobrinho Ló, que era o filho do irmão dele, de Abrão, e assim ele não pensou 2 vezes, ele obedeceu à voz do Senhor e seguiu para onde o Senhor mandara. Só que nós, indo mais além na palavra de Deus, em Gênesis 16, já tinha passado, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, que era Abrão, ele tinha 75 anos. Já tinham se passado 11 anos, lá em Gênesis 16.
E lá em Gênesis 16, Sarai ainda era estéril e não tinha filhos, já tinha avançada a sua idade, né? Ela não tinha mais como gerar um filho, naturalmente falando, humanamente falando, era impossível. Então, ela deu a ideia ao seu esposo de ficar com uma de suas servas, que era Agar, para que ali fosse gerado um filho, tipo uma barriga de aluguel, certo? Só que esse não era os planos do Senhor para a vida de Abraão e de Sara. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele disse que dele viria uma grande nação, mas ele não falou que era para ele tomar a serva e ficar com a serva, coabitar com ela e nascer um filho. Isso é quando, humanamente falando, nós tentamos dar uma ajudinha a Deus. Só que Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele promete, Ele cumpre, independente de anos. Pode passar meses, anos, mas o Senhor cumpre a sua promessa e é nisso que nós temos que crer. Então, acredito que Sara pensou em sua mente: a promessa foi feita ao meu esposo, que ele seria pai de muitas nações, mas não foi feita a mim. Então, ela tentou, como já tinha passado 11 anos da promessa, que ele tinha 75, e quando Sarai falou isso para ele, ele já estava com 80 e tantos anos. Então, já tinha se passado muitos anos e ela pensou: então vamos fazer isso, Abraão. Você fica com Agar e aí vai gerar uma descendência para você. Só que o que aconteceu? Quando nós fazemos as coisas por nossa própria vontade, sempre tem conflitos e nós pagamos as consequências de muitas vezes nos precipitar diante de Deus, que foi isso que Sara fez. Então, em Gênesis, aconteceu o quê? Abraão ficou com a serva Agar, ela gerou um filho. E desse filho, depois que ela tinha gerado, ela se sentiu superior à sua senhora, porque a sua senhora era estéril. Então, só para que os irmãos entendam um pouquinho mais a história, vamos ver Gênesis 16, 3 ao 5, que diz assim: então Sarai, que ainda era Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, Agar se sentiu, porque ela dera descendência a Abrão, coisa que sua senhora não fez. Então, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então, irmãos, o que é que nós podemos aprender? Que quando nós fugimos realmente da vontade do Senhor, dos planos de Deus, queremos agir pelo nosso próprio querer, as coisas sempre saem erradas. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele teve misericórdia também da serva de Abraão, Agar. Quando ela saiu com o menino e estava chorando muito no caminho, e o Senhor disse: volta para a tua senhora, pede perdão a ela, e assim ela o fez. Então, o que é que podemos aprender com isso? Que devemos esperar o tempo de Deus. A primeira lição: Abraão creu na promessa que foi feita desde lá de Gênesis 12, que o Senhor mandou ele sair da sua parentela,
Será que é fácil sairmos do nosso convívio quando estamos totalmente estabilizados com a nossa família? O Senhor mandar irmos para um lugar que nós não sabemos nem para onde é, mas pela fé, Abraão obedeceu à voz do Senhor. Então, que possamos tirar como lição disso para a nossa vida, crer na promessa do Senhor. Independente do que ele ia passar, o que ele ia viver, ele creu. Então, a segunda lição que nós podemos tirar, não se apressar. Quando o Senhor promete, pode passar o tempo que passar, mas ele vai cumprir. E quando tentamos fazer como fez Sarai, mandando ele ficar com a serva para dar-lhe a descendência, só que Deus não mandara fazer isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu conflitos entre ele e a esposa. Aconteceu que chegou um momento que ela disse que o Senhor resolva entre mim e ela. Então, Abrão, que ainda era Abrão, disse, faça com ela o que você quiser, porque ele amava a sua esposa, ele amava Sarai. Então, irmãos, decorrendo no texto, a gente chega aqui no capítulo 18, que foi justamente o que nós lemos, que apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado em frente a ele, apareceu 2 anjos a Abraão. Então, foi justamente quando o Senhor falou que Sara teria um filho. E antes disso, a gente pode ver no mesmo capítulo 17, do versículo 15 ao 17, quando Deus também muda. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E ele também mudou o nome de Sarai para Sara, justamente no capítulo 17, do versículo 15, que diz: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Então, de certa forma, era impossível aos olhos de Abraão também isso acontecer. Mas no coração ele cria e ele creu e ele sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que ele pensava ou imaginava. Então foi justamente quando os anjos do Senhor, que estava junto com Abraão, no capítulo 18, que perguntou: onde é que está Sara? E ele disse: está aqui, está atrás na tenda, está na tenda. Então Sara estava só ouvindo por trás da tenda e viu quando ele disse que daqui a 1 ano ela teria um filho. E ela também riu no seu íntimo, que ela disse: como é que eu poderia ainda ter prazer com o meu Senhor? Já tenho 90 anos, ele 100 anos e ainda gerar um filho? Foi quando o Senhor perguntou a Sara: por acaso haverá coisa demasiadamente impossível para Deus? E aí nós bem sabemos a resposta, né, queridos irmãos? Não há nada impossível para o nosso Deus. Não deixemos de crer. O Senhor fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Então não podemos deixar de crer. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Então aqui, o que nós podemos também tirar de lição? Que tudo acontece no tempo determinado por Deus. Em Gênesis 21, cumpre a promessa do Senhor. Gênesis 21, do 1 ao 3. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice,
no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs a Abraão o nome de Isaque. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui o Senhor cumpriu a promessa. Ela creu também na promessa da descendência de Abraão, porém ela quis de uma certa forma ajudar ali no processo. Só que quando Deus está na direção, quando Deus manda que nós esperemos, que confiemos em suas promessas, é porque é para esperar, é para crer. A palavra de Deus nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, independente das circunstâncias. Para Deus não há impossível. Continue orando, continue buscando a presença do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós venhamos pedir ou pensar. O Senhor, Ele tira o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Quem pode fazer isso a não ser o nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é fiel em todas as suas promessas, que jamais possamos duvidar do poder do nosso Deus. Então, vamos trazer à memória as 3 lições que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, crer na promessa. Não podemos dizer que eu creio, mas o meu coração não está crendo. O Senhor conhece o nosso íntimo e Ele sabe realmente aqueles que confiam nele. Amém? Segundo, não se apressar, como fez Sarai na época, né? Porque lá no texto ela ainda era Sarai. O Senhor ainda não tinha dito a Abraão que iria mudar o nome dela. Só que ela se apressou e quis fazer do seu jeito e teve consequências por ter passado na frente de Deus. Deus é misericordioso, que Deus não desprezou o filho da serva Agar, mas a promessa de Deus não era para o filho de Agar, e sim para o filho de Abraão com Sara, que seria Isaque. Através de Abraão, de Isaque, Jacó, viria toda essa descendência que até hoje nós temos pela fé o nosso pai Abraão. Amém? Em terceiro lugar, tudo acontece no tempo determinado por Deus. Que não venhamos jamais sair do propósito que Deus colocou em nosso coração. Se Ele manda esperar, espere. Se Ele manda ficar, fique. Tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos. Então, esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Pensei em falar em muitas mulheres valorosas da palavra de Deus, né? Ruth, Débora, Ana, mas o Senhor trouxe ao nosso coração para falar sobre Sara. Então, como mulheres de Deus, como mães, que possamos esperar na promessa, crer na promessa. Segundo, não se apressar. Em terceiro, tudo acontece no tempo determinado por Deus. Que possamos esperar tão somente no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Desejo uma noite de paz, um sono tranquilo, um forte abraço para todos vocês. Fiquem em paz. Amém? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar.
que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralítico e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. Bem, irmãos, estamos de volta agora para o nosso último momento de encerramento do nosso culto. Foi muito bom cultuar o Senhor com você nesta noite. Foram momentos maravilhosos que passamos aqui, cantando, ouvindo a palavra, Deus falando no nosso coração, a palavra extraordinária para a nossa vida. Fomos ricamente abençoados, edificados pela palavra do Senhor. Foram os momentos extraordinários que passamos aqui na presença do Senhor. Mas chegou o momento de nós nos despedirmos, só lembrando aos amados irmãos das nossas programações. Nós temos a nossa programação acontecendo de forma presencial no domingo, pela manhã às 9 horas, a EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, às 9h45 também pela manhã, o nosso culto de louvor ao Senhor. E agora, à noite, a partir das 19 horas, nosso culto remoto, nosso culto online, para aqueles irmãos que não podem estar conosco presencialmente pela manhã. Na terça-feira, de 19 até as 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Você é o nosso convidado, a nossa convidada, para estar conosco nessas programações, para estar cultuando ao Senhor, aprendendo a palavra, orando, buscando a face do Senhor através da oração. Que Deus lhe abençoe ricamente, que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre a sua vida, que Deus acampe o seu anjo ao seu redor, livrando você de todo mal, de toda dificuldade. Deus esteja te protegendo e que você possa estar guardado debaixo da mão poderosa do Senhor, nosso Deus. Vamos nos encontrar aqui de forma remota agora, no próximo domingo, com este culto ao Senhor, aqui no nosso canal do YouTube, da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, possa ter um sono agradável, reparador, sabendo que o Senhor está cuidando de nós enquanto nós estamos dormindo. Recebam, pois, queridos, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus lhe abençoe, fica na paz, coloque Jesus no seu coração. Até a próxima, se Deus quiser.
Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.